minhas vidas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero vir conversar com vocês sobre uma pergunta meio polêmica que surge todas as vezes que nós vamos falar a respeito da depressão. Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês que estão me ouvindo agora já deve ter escutado aquela frase: depressão é falta de Deus. Depressão é ausência da fé. Bom, eu me chamo Esther Macedo, eu sou estudante de psicologia e eu também sou católica. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da relação que existe entre a fé e uma doença psíquica como a ansiedade e a depressão. Será que a ansiedade e a depressão é mesmo a falta de Deus? É uma ausência de fé? Se você se interessou por esse assunto, se você já ouviu uma dessas frases, fica que o assunto hoje é com você. Definitivamente a pessoa que criou essa frase de que a depressão é falta de Deus, é ausência de fé, com certeza não deve saber o que é ter depressão e muitas vezes pode não saber quais são as causas que envolvem o desenvolvimento da depressão em um ser humano. A depressão pode ser desencadeada dentro de nós por uma tristeza profunda, por estresses diários que nós vamos passando, por genética, por desequilíbrios mentais que nós vamos envolvendo dentro do nosso cérebro, ou até mesmo que nós já nascemos com esse desequilíbrio, com algum problema que gera dentro de nós depressão e outras N questões, não necessariamente a ausência da fé ou a falta de Deus. Essa crença que foi sendo criada de que os religiosos não são atacados pelas doenças emocionais e que eles deveriam até desconfiar da própria fé caso eles sejam atacados por essas doenças é uma realidade muito cruel. É mais fácil aceitar e admitir que padres, religiosos e pessoas altamente crentes e religiosas sofram de pressão alta, diabetes, enxaqueca e outras enfermidades do que aceitar e admitir que essas mesmas pessoas também podem sofrer de ansiedade, depressão e outras doenças psíquicas e emocionais, sendo que essas doenças elas são tão perturbadoras quanto as outras que nós falamos aqui, como a diabetes, a enxaqueca e a pressão alta. E elas poderiam ser consideradas até mais perturbadoras do que as outras doenças que foram citadas, tendo em vista que elas não afetam só a parte emocional, mas toda a parte fisiológica de um paciente, tanto biológica como mental. Nesses momentos de depressão, de ansiedade, nesses momentos difíceis, é muito importante a gente não se esquecer da fé e não se esquecer de Deus, porque é através de Deus que nós vamos ter força, é através de Deus que nós podemos ter esperança, que nós podemos continuar na fé de dias melhores, de depositar a nossa confiança em um ser que é muito maior do que a gente, em depositar a nossa esperança de que um dia a gente vai conseguir levantar. É através da oração que a gente se fortifica, é através da oração que um dia de cada vez a gente vai podendo dar passos diferentes. Só que o que essas pessoas que amam dizer essa frase de que a depressão é falta de Deus esquecem é que a ansiedade, a depressão e as doenças emocionais enfraquecem a fé. E não é porque a gente quer, mas é uma consequência do desânimo, do desespero, do medo e de todos os sentimentos ruins que abraçam essas doenças emocionais. Ser cristão não é ser insensível. Ser cristão não é estar invicto de dor. Então esse grande pensamento que foi gerado de que depressão é falta de Deus precisa ser aniquilado da sua cabeça. Precisa ser aniquilado do seu vocabulário. Não dizer mais isso para absolutamente ninguém e muito menos para si mesmo quando você estiver passando por um momento de dificuldade, onde você fica se apontando o dedo e se questionando da sua própria fé simplesmente por estar passando por um momento de dor. A diferença entre nós que temos esse apoio na fé, esse apoio em Deus, uma pessoa que não acredita, que não tem o apoio na fé e o apoio em Deus, é que nós podemos ter o entendimento maior do valor que nós temos, o que nos ajuda muito na hora de lidar com o sofrimento, e nós temos um maior entendimento do que é o sentido da vida. E essa é a graça e a ligação que nós podemos ter com a fé e a doença emocional. Porque a primeira coisa que aperta o nosso coração quando nós desenvolvemos dentro de nós uma doença emocional é o sentido da vida. Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Por que minha vida é importante?
Por que alguém gostaria de mim? Por que alguém me amaria? E você começa a se questionar o porquê de você existir. Qual o sentido da sua existência? E isso mata. Porque quem não tem um apego no porquê que veio, no valor que tem, pra onde irá, quem não tem essa resposta dentro de si, se perde mesmo. E vai se afundando cada vez mais diante da dor e do sofrimento. Existem coisas que acontecem com a gente justamente para que a gente acorde para a vida. Por que existem tantas pessoas que depois da Covid-19 mudaram para melhor, acordaram, despertaram e perceberam que a vida tá aí para ser vivida? Por quê? Porque entraram em contato direto com o medo de se perder, de morrer da morte. Porque perderam muitas pessoas e se deram conta de como eu estou vivendo, onde eu quero chegar, para onde eu vou depois daqui. O medo da morte vem porque muitas vezes nós não nos preparamos para onde nós iremos. Tem gente que não acredita em nada e vive perdido com uma angústia profunda de que o último lugar é sempre aqui. Então a gente nunca pensa no depois e a gente vive escravo da dor, escravo do sofrimento, sem se preparar para aquilo que nós vamos ter. E aí vive uma vida sem sentido. Nossa, pra que eu vim? Então agora eu tô doente, se eu morrer, então é isso? E aí por conta desse medo, por conta dessa dor, a pessoa vai vivendo uma vida sem sentido. Por que eu vim? Pra onde eu vou? Porque me ama. Por que eu tô aqui? Por que eu vim? E a pessoa ela não tem um sentido de vida. E aí ela vai vivendo como um vivo morto. Vai vivendo como um vivo morto sem brilho no olhar. E qual que é a ligação entre a fé e a doença emocional? É que Deus quer te dar uma vida em abundância. Se Deus morreu por você, é porque a sua vida tem sentido. Não é que sua vida não tenha sentido, não é que sua vida não tenha propósito. É que você não descobriu ainda. E talvez um dia a luz divina tenha até chego até você, mas você rejeitou. E aí a pessoa vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando. Eu entendo que existem muitas pessoas que não fazem por mal. Então não fala, olha, sua depressão é falta de Deus, é falta de oração, vamos lá pra igreja, vamos rezar. Eu sei que muitas vezes vocês não fazem por mal, mas não façam isso porque tá aconselhando errado. A primeira coisa que a depressão e a ansiedade faz com a gente é o quê? Nos isola. Então, por conta desse isolamento, você vive no vitimismo, você vive com dó de si mesmo. Você vive sem olhar pro outro. E aí você vai perdendo a sua identidade em Deus, você vai perdendo o sentido da sua vida, você vive como vivo morto, sem brilho no olhar. Você vai se perdendo de si mesmo. Então nós precisamos aprender a como aconselhar. Quer trazer a pessoa pra fé? Então traz diferente. Nós temos que começar a aconselhar essas pessoas a ir visitar hospitais, a visitar pessoas que estão passando por uma pior do que elas. Se você hoje é uma pessoa que está vivendo na depressão, que está vivendo na ansiedade, você está se isolando, olhe para o próximo. Faz caridade, visita hospitais, onde tem crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, que estão numa pior do que você, que estão sofrendo. Olhe para o próximo, porque se você não é capaz de amar o próximo que você vê, imagine aquele que você não vê. Então você quer trazer a pessoa para próxima de Deus? Aproxime ela do próximo. Olhe para o outro, porque só amando aquilo que você vê, que você é capaz de amar e olhar para Deus, que é aquele que você não vê. Você sabe por que a Igreja Católica diz que a igreja é o corpo de Cristo? Porque eu faço parte de você e você faz parte de mim. Somos filhos de Deus. Então olhe pro próximo, porque assim você vai deixar de acreditar que a sua vida é um inferno, de que, nossa, ninguém presta. Porque a depressão e a ansiedade e as doenças emocionais faz isso com a gente. Faz a gente acreditar que o outro é um problema, que o outro é um peso, que eu sou um problema, que eu sou um peso. Olhando pro outro, você vai perceber que a vida não é um saco, que o outro não é um inferno, que eu não sou um inferno. Então o primeiro passo é o quê? Não se esconda atrás da sua autocompaixão. Pare de olhar só para si mesmo e olhe para o próximo. Ame aquele que você vê, porque só assim você vai amar a Deus, que é aquele que não vê. Entendeu a diferença do conselho? Entendeu a diferença? Você não precisa dizer isso pra pessoa. E se você é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade e depressão e quer se reconectar com Deus, esse é o primeiro passo. Amar aquele que você vê. O segundo conselho
E se você tá passando por isso também, você pode acatar já pra você aqui nesse vídeo acolha a ação divina que vai acontecer na sua vida através de uma abertura de coração. Senhor, eu não sei rezar. Senhor, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Senhor, eu não tô entendendo mais o meu sentido de vida, não sei mais o meu propósito, eu me perdi. Mas eu tô aberta, eu estou aberto, eu estou disposto, eu estou disposta. Eu quero uma vida nova, eu quero mudar, eu quero sair disso. Então se abra para que você esteja atento ao mover de Deus que irá acontecer para fora de você. Porque muitas vezes todas as vezes Deus sempre tem um jeito de tirar a gente dessa. Então esteja atento, esteja atenta, porque muitas vezes pode ser o psicólogo que você ainda não se abriu para passar em uma consulta. Pode ser um amigo que tentou te ligar, tentou conversar com você e você afastou. Pode ser um diretor, um padre, alguém que chegou até você e você afastou. Então esteja atento, se abra à melhora. Não se isole, não se prenda na autocompaixão. Se abra ao novo. Pede direcionamento a Deus para que Ele te direcione a um psicólogo bacana, a um diretor espiritual bacana que vai conseguir fazer com que você se mova, fazer com que você vá saindo daquilo aos poucos. O importante é você não ceder à autocompaixão e não ceder à doença. Então, depressão é falta de Deus? De forma alguma. Não é e nunca vai ser. Então, se você é uma pessoa que estava passando por isso e de repente caiu de paraquedas nesse vídeo, eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira a se reconectar e entender a melhor forma de lidar com essa situação caso você queira se reconectar com Deus. Porque não é falta de Deus, porém essas doenças emocionais e psíquicas podem nos afastar. E a você como cristão, espero que tenha ficado clara a maneira de como ajudar, de como aconselhar pessoas que estão passando por isso. Eu sei que você achou que estava ajudando, mas agora eu espero ter te dado uma maneira muito mais clara e objetiva de ajudar essas pessoas. Muito obrigada a você que acompanhou o vídeo até aqui. Fico muito feliz de poder ter sido útil pra você. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos que precisam ouvir. Se você conhece alguém que vive falando essa frase, compartilha esse vídeo com a pessoa pra que ela finalmente consiga entender que não é bem assim. E eu espero que tenha também ajudado a você que queria se conectar com Deus de alguma maneira diante dessas doenças, diante dessas dificuldades. E eu espero muito ter sido útil pra vocês nesse vídeo. Então curte, comenta, compartilha. Quero saber de vocês se vocês gostaram, como esse vídeo te ajudou. E é isso, gente. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.